Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade e misericórdia, nós te suplicamos neste momento a Tua graça, a Tua luz, para que em tudo, Senhor, possamos sermos auxiliados por Ti. Toque, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, para que, escutando aquilo que hoje Tu tens a nos dizer, possamos Te amar mais e nos entregarmos cada vez mais ao Teu divino coração e ao imaculado coração de Tua Mãe Santíssima. E exorcize, Senhor, esse tempo, esse lugar, para que só o Senhor se manifeste. Minha Mãe Santíssima, Senhora do Rosário, São José, São Padre Pio, Santa Teresinha, São Simão, São Judas Tadeu, anjos e santos, intercedam por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, filhos, aquela primeira palestra que eu dei para vocês, dia 30 de setembro, ela teve um propósito que, sabendo do que estava para acontecer na nossa igreja, a partir de outubro, eu quis, com aquela palestra, deixar as coisas mais claras para que nós não fôssemos enganados. Essa segunda palestra também foi mais ou menos pensada com aquela e de propósito nessa data. Por quê? Porque sabendo com um pouco de antecedência os frutos daquilo que iríamos viver nesse tempo da igreja, também sabia, nós iremos precisar demais da oração do Santo Rosário. E portanto, justamente no final do sínodo, que está acontecendo em Roma, vai acabar amanhã, é que pretendi então justamente agora, nesse novo tempo que iremos viver, ter aqui a segurança do socorro e da ajuda da nossa Mãe Santíssima. E também porque, já falei isso na outra palestra, agora dia 31, está há alguns anos atrás já sendo programado para esse 31 de outubro, um grande ritual em união com todos os satanistas do mundo inteiro, unidos, para libertar os demônios do inferno. Mas, de novo, de propósito vem o Santo Rosário, que eles podem libertar quem eles quiserem, que Nossa Senhora dá jeito neles. Então, essa palestra, como a outra, também é uma palestra que tem que ser carregada para nós de esperança. Ela não tem como objetivo simplesmente informar, mas, falando do Santo Rosário, levar cada um de nós a nos comprometer com Deus, com Nossa Senhora e conosco mesmos, pela nossa salvação e pela salvação das nossas famílias. Então, peço, e rezo, para que não seja apenas um momento onde você vai dizer que é interessante descobrir algumas coisas que eu não sabia sobre o Rosário e ficar nisso. Por isso já começo louvando ao Senhor, porque eu tive uma família católica, tenho na verdade, e meu pai e minha mãe, mesmo comigo contrariado, rezavam um terço conosco todo santo dia, ao final da noite.
E o terço, como nós conhecemos, filhos, ele tem data 1214, quando São Domingos, ele estava enfrentando uma grande heresia naquela época, e por causa desta dificuldade de converter essas pessoas, e zeloso pela salvação delas, ele adentrou a uma floresta durante 3 dias, no mais completo jejum, se autoflagelando, até que então, desmaiando de tanta penitência e autoflagelação, aparece então Nossa Senhora e fala o seguinte para ele, acompanhada de 3 anjos: querido Domingos, São Domingos de Gusmão, só um pequeno parênteses, ele é o fundador dos dominicanos. É uma ordem que surgiu aproximadamente junto com São Francisco de Assis. São Domingos e São Francisco são contemporâneos. Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: ó minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Nossa Senhora respondeu: quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério. E a partir desse momento, filhos, então, quando São Domingos começou a propagar a oração do Santo Rosário, diante dessa promessa de Nossa Senhora, dessa revelação do Rosário como nós conhecemos hoje, aí então as conversões foram acontecendo em massa. E aqui, já sabemos, creio eu, o Rosário, ele constitui de 2 realidades, uma mental, outra vocal. A mental, a meditação dos 15 mistérios da vida de Jesus, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Claro, parênteses aqui, São João Paulo II, na sua carta Rosário Virgenis Maria, ele acrescentou, vamos dizer assim, um 4º mistério, que são os mistérios da luz. Porém, não é uma obrigação. O rosário mesmo, oficial, continua sendo de 3 mistérios, não de 4. Esse 4º não é pecado rezar. É uma devoção e pronto. Ninguém peca rezando esse mistério proposto por São João Paulo II. Ele, na sua devoção, na sua intimidade com Nossa Senhora, ele quis dar também mais estas rosas para Nossa Mãe Santíssima, e não peca quem não o reza. Só para acrescentar aqui. A oração, primeira oração mental, que é a meditação dos 15 mistérios, e depois a oração vocal, que consiste então nas Ave Marias e nos Pai Nossos que nós vamos rezando ao longo do próprio rosário, de 150 Ave Marias. É composto aqui do credo, e o credo, filhos, como é cada vez mais importante, ainda mais num tempo onde querem mudar as bases da nossa igreja, o quanto é importante, quantos santos, quantas pessoas usaram o creio para exorcizar o próprio demônio. Porque ao proclamar que eu creio, eu coloco em xeque aquela mentira que o demônio conta para mim. Então, eu creio, eu digo, não é em ti que eu creio em Deus. É também uma oração de exorcismo. Claro, o Pai Nosso, que não precisa de muita referência, que é a oração por excelência ensinada pelo próprio Cristo, onde temos ali as petições, aquilo que precisamos, a própria consciência de Deus enquanto Pai. Lembro sempre aquela irmã que dizia para o seu confessor: Padre, eu não sei rezar o Pai Nosso, não consigo. E por que ela dizia isso? Porque rezava tão profundamente a oração do Pai Nosso,
que chegava simplesmente ali no início, Pai, e ficava nisso. Ela não conseguia tempo para terminar, porque aprofundava tanto o mistério da paternidade divina, que não conseguia rezar o Pai Nosso inteiro. E, na verdade, ela é a que mais sabia rezar. Então, essa prece tão preciosa para nós, que revela o Pai e a sua vontade e toda a sua providência na nossa vida. E claro, isso eu não sabia. Por isso que é bom dar formação, a gente acaba sendo formado também, obrigado Jesus. A São Bernardo foi revelado o porquê dos 15 Pai Nossos no Rosário. Porque é dito nessa revelação que se a pessoa reza o Rosário todos os dias durante um ano, esses 15 Pai Nossos somados durante 365 dias do ano, eles dão o total das chagas que Jesus sofreu para a nossa salvação. Por isso, então, que propositalmente foi colocado por Deus esses 15 Pai Nossos dentro do Rosário. E a Ave Maria nós vemos aqui primeiro, a primeira parte, que vinda da boca da Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quem fala isso é o anjo, e ele é um embaixador, então ele fala em nome do próprio Deus, por isso que dizemos que a primeira parte, ela brota da Santíssima Trindade, e depois, pela boca, pela unção do Espírito, Isabel então fala a outra parte, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E depois, no ano 430, na conclusão do concílio de Éfeso, então a igreja, aqui nesse concílio, então define Nossa Senhora como Mãe de Deus e acrescenta, na segunda parte da Ave Maria, que nós conhecemos hoje, em 430, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguém poderia dizer, não é bíblico, mas ao mesmo tempo é bíblico, porque a intercessão faz parte desta missão que Deus dá a cada um de nós. E muito mais, quem intercede por nós, ainda pecadores, é a nossa Mãe Santíssima. Intercede agora e também na nossa morte, que é um momento tão importante para nós e tão delicado. Sobre a importância de Nossa Senhora, interessante aqui, uma freira aparecendo disse, depois de morta, aparecendo uma irmã sua, sempre lembrando isso que acontece na Igreja Católica, temos que falar isso aqui no Brasil, sempre quando escutamos, alguém apareceu, não tem nada a ver com espiritismo, é sempre uma permissão de Deus, é uma missão que aquela alma tem, enfim. Então, essa irmã, depois de morta, apareceu uma irmã religiosa da sua congregação e disse, se eu tivesse a permissão de retornar ao meu corpo para rezar uma Ave Maria, mesmo se a rezasse rapidamente, sem muito fervor, eu voltaria a sofrer com bom gosto todas as dores que padeci antes de morrer, a fim de alcançar o mérito desta oração. Para ver aqui a grandeza dessa oração, também revelada por Deus, onde uma irmã, depois de morta, ela gostaria, se fosse possível, de voltar a sentir todas as dores que ela sentiu antes de morrer, só para rezar mais uma Ave Maria. Até porque, como já foi dito, se é uma oração que saiu da boca da Trindade também, então ela tem grandes méritos diante de Deus. Nossa Senhora, filhos, ao bem-aventurado Alano diz, para aqueles que rezarem o terço, de joelhos, estando, é claro, livre do pecado mortal. Depois nós vamos falar sobre isso. E todo aquele que perseverar na devoção do Santo Rosário, rezando essas orações e meditações, será recompensado por isso.
eu lhes obterei completa remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados, no fim de sua vida. Não sede de descrentes pensando isso ser impossível. É fácil para mim, porque eu sou a mãe do Rei dos céus, e Ele me chama cheia de graça. E sendo cheia de graça, eu posso fazer o que quiser e dispensá-la aos meus filhos. Então, a remissão de todos os nossos pecados no fim da nossa vida é possível para aqueles que devotamente rezarem o Santo Rosário. É claro, livres do pecado mortal. Eu lhes asseguro que apesar das gravidades de seus pecados, alcançareis a incorruptível coroa de glória, mesmo que esteja à beira da condenação eterna, mesmo que você já tenha um pé no inferno, mesmo que você já tenha vendido sua alma ao diabo, com os feiticeiros fazendo a praticar a magia negra, e mesmo que você seja um herege obstinado, como um diabo, inevitavelmente você se converterá, consertará a sua vida e Jesus salvará a sua alma se você rezar o Santo Rosário. O poder do Santo Rosário é aquilo que a gente já sabe, quando lá no Gênesis diz, e ela esmagará a tua cabeça. Pode estar preso ao demônio, tendo feito pacto com ele, a ela foi prometido o poder de esmagar a cabeça do demônio. E assim ela fará, se com confiança, filhos, rezarem o Santo Rosário. Eclesiástico 3:5. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Quanto mais sua mãe, que é ao mesmo tempo mãe de Deus. Então, diariamente dele ao menos 150 Ave Marias, pois cada qual vale 15 pedras preciosas, e elas são mais agradáveis a Nossa Senhora que todas as riquezas deste mundo juntas. Queres agradar a Nossa Senhora e ter uma vida longa? Rezar o Santo Rosário. Interessante aqui, São Domingos de Gusmão, aquele que teve a revelação do Santo Rosário, ele durante uma possessão, melhor dizendo, durante um exorcismo de um possesso, nele havia 15.000 demônios. Por quê? Porque ele, como homem, tinha combatido os 15 mistérios do Rosário, e a cada mistério que ele combateu, 1.000 demônios entraram nele. Ao todo, então, 15.000. E ele, querendo exorcizar, e o demônio resistindo, de repente ele então se ajoelha diante de Nossa Senhora e diz: ó digníssima Mãe da Sabedoria, oro pelas pessoas aqui reunidas, que já tinham aprendido como rezar a saudação angélica devotamente. Por favor, eu imploro, forçai vossos inimigos a proclamar a verdade completa e nada mais que a verdade sobre isto, sobre a saudação angélica, aqui e agora, diante desta multidão. Ele mal tinha acabado de rezar, filhos. Ele vendo, os outros não, mas ele vendo Nossa Senhora, rodeada de anjos, pega um cajado de ouro e bate no homem possesso e diz: responda ao meu servo Domingos imediatamente. Então, os 15.000 demônios começaram a gritar: ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que descestes do céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos que é a causa de nossa vergonha e nossa ruína, ó pobres e nós príncipes da escuridão. Então ouçam bem vocês cristãos, a mãe de Jesus Cristo é toda poderosa, e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno.
Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. Ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem defeito. Palavras que os 15.000 demônios foram obrigados a proclamar, obrigados pela própria Mãe de Deus. Então vejam, filhos, aqui o poder de Nossa Senhora. E aqui contemplando tudo isso, eu olho a minha família de novo, não é uma família santa, uma família limitadíssima. Mas quanto eu vejo diante dessa proclamação que os demônios fizeram, o quanto a minha família ganhou. A quanto a minha família ganhou ao rezar o terço, não era nem o rosário, era o terço todos os dias. E como padre, filhos, como eu vejo, literalmente, a desgraça que a humanidade se encontra por terem deixado o rosário de lado. De novo digo, não só minha família, todos os nossos antepassados não tinham um trator, não tinham ar-condicionado, trabalhavam de sol a sol, a baixar o sol, depois, ou antes ou depois das refeições, cansados, esgotados, todos de joelhos, famílias numerosas, rezando o quê? O terço. O terço. E a gente acha demais rezar um terço. E porque achamos demais, o demônio ficou muito feliz. Porque foi obra dele e não de outro. Porque ele sabia, onde a minha inimiga está, eu não consigo entrar. Faço. Arranco o terço e eu faço o que eu quero. Vejam, filhos, as desgraças que aconteceram das nossas famílias. Não foi por outro motivo. Foi por não rezarmos mais os nossos terços, os nossos rosários em casa. Só por isso. Só por isso. Portanto, filhos, e aqui eu digo, acreditando ou não, não é palavra minha, mas chegará o dia em que não teremos mais Eucaristia e nos restará o rosário. Feliz daquele que for devoto do rosário. Esse será salvo. Esse será salvo. Um dia Nossa Senhora também disse novamente ao beato Alano: quero que as pessoas que têm devoção pelo meu rosário obtenham a graça e a bênção de meu filho durante sua vida e na hora da morte. E após a morte, quero que sejam, ela diz, eu quero que sejam libertas de toda a escravidão, para que eles sejam como reis verdadeiros, com as coroas na cabeça e os cetros nas mãos, e gozando da glória eterna. A nossa mãe deseja aos devotos do rosário. E é claro, filhos, a gente vai ver, isso não é uma mágica, claro, porque devotos do rosário significam filhos de Nossa Senhora, portanto, aqueles que, dentro dos seus limites, procuram imitar as ações da própria mãe. Isso aqui eu achei muito interessante, filhos. São Domingos, ele tinha sido convidado para fazer um grande sermão. E se preparou não por vaidade, mas porque queria atingir os corações. E iria falar sobre o rosário. E nisso, antes, ele estava rezando o rosário, antes dessa pregação, antes dessa Santa Missa. E aí então Nossa Senhora apareceu a ele em êxtase e disse, ó caríssimo Domingo, mesmo que seja um bem aquilo que decidistes pregar, eu prefiro que tu pregues o sermão que eu te dou e que é muito melhor. E por providência divina, aqui Nossa Senhora vai me perdoar, o instrumento que ela tem, que não é São Domingos, é Padre Rosenei.
É um pouco longo, mas vale a pena, filhos, para nós vermos a necessidade e a beleza do rosário, o quanto é importante. Então, Nossa Senhora também faz homilia. Vamos escutar um pouco a homilia de Nossa Senhora. Primeiro, ela dividiu em 15 partes. Se deves percorrer uma terra hostil, não desejarias alguém que vos conduzisse sãos e salvos? Daria pouca importância a isso? Certamente, nós vivemos cercados de inimigos, e a saudação angélica é o sinal da salvação. De fato, o que é a Ave Maria, senão a ausência das culpas de Eva? A ave é o novo e primeiro evangelho, é o bom anúncio feliz e propício, porque quando saiu da boca do anjo, que se originou lá na Santíssima Trindade, o nome ave, feliz, quando ele disse feliz, é porque aquela mulher que estava diante dele, era uma mulher que não tinha sido tocada pelo demônio, por isso ele podia falar ave, com letras garrafais, porque era a única do gênero humano que naquele momento era feliz em plenitude. Por isso é o primeiro evangelho, o bom anúncio. Uma mulher não foi tocada pelo demônio. Aqui começa uma nova história, aqui o demônio começa a tremer, porque quando ele está para tomar posse daquela que foi fecundada no ventre de Santana, ele vê que não consegue. E ele se espanta. E ele vê. O que está acontecendo? E ele não entende nada. É o primeiro bom anúncio. A primeira liberta. Pelo qual, exilados filhos de Eva, nos apegamos àquela que nos guia sãos e salvos, libertos do demônio. Sem dúvida, todo mundo foi libertado pela maldição de Eva através da ave. Então, aqui voltando, Nossa Senhora fala: estamos numa terra hostil. E vocês dizem para mim, filhos, não é um nem dois. Como gerar filhos? Como colocar filho no mundo? Nossa Senhora dá o segredo. Como lutar contra um mundo inteiro se somos a minoria? Sim. Sãos e salvos, terra hostil? Aquela que é o bom anúncio. Feliz e propício anúncio. O primeiro evangelho que nos liberta do demônio. Quem anda de mãos dadas com Nossa Senhora nessa terra hostil, a ela nada acontece. É fato, filhos. E ela continua: se devêssemos andar por cavernas e lugares obscuros, não procuraríamos e preferiríamos uma lanterna? Não é a nossa vida cheia de escuridão? Não é Maria o lampião, a luz que Deus acendeu neste mundo? É escuridão. Para onde ir? O que fazer? Para onde andar? Acendemos então essa saudação angélica. Cada vez que eu vou rezar a minha Ave Maria, devotamente e em graça, essa luz se acende. E eu não preciso temer a escuridão. Maria se diz de si, estrela do mar e iluminadora, aquela que guia nesse vale de lágrimas, nesse vale de escuridão. E citando aqui, se um grande governante estivesse desgostoso dos nossos crimes, não te alegrarias em ter junto de si a rainha, para que o descontentamento desse governante terminasse? Todos nós iríamos querer. Sim, nós somos aqueles que ofendemos a Deus em muitas coisas. E digo, por um pecado venial, já mereceríamos o inferno. Não precisa nem mortal. A rainha do céu, coração de misericórdia, pode e quer reconciliar-nos com Deus. Então, que esta graça, que essa terceira palavra da Ave Maria, seja recultivada e convenientemente honrada por nós no saltério.
Interessante, né? Ela fala: vos persuado para que hoje também rezais o saltério, não amanhã. Visto que talvez não todos amanhã estão vivos. E se você sabe que ofendeu a Deus, e quer que Ele te perdoe, quer que Ele releve estas coisas todas e te dê o céu, clame a mim, eu quero e desejo, mas eu não adentro de modo forçado na tua vida se você não quer. Comece hoje, porque amanhã talvez não estejas vivo. Quarto ponto: a terra de nossa peregrinação está deserta, inacessível, árida, pobre de bens celestes. Estamos no exílio, filhos. É vã e vazia essa peregrinação. Por que tardamos então, por que permanecemos atrasados, ao invés de receber todos de modo repentino da abundância daquela que é cheia? Dê a ela no Santo Rosário essa palavra: e recebes os bens. Clame e diga: tu és cheia, minha mãe. Essa terra não tem nada, é exílio, o que eu vou fazer? Eu sou pobre de bens celestes, eu sou teu filho, eu preciso da tua herança, minha mãe. Proclame ela como cheia, e é claro, vendo você nessa terra deserta, árida, pobre de bens celestes, ela vai te dar a própria herança, que são todas as graças que ela conseguiu diante de Deus. Para ver aqui, filhos, só nesses 4 pontos, o que a gente perde ao não rezar o terço, o rosário. Perdemos de sermos protegidos, de sermos iluminados, de termos uma advogada junto de nosso Deus, e dos bens, porque não temos nada, estamos no exílio. Olha só o que perdemos só nesses 4 pontos. A terra arruína-se, ponto 5, com guerras ferozes e ladrões a infestam. Não existe salvação segura, exceto em um só castelo, que é inexpugnável, que ninguém consegue adentrar. Junto a esse castelo, quem não iria se refugiar? Temos. E qual é o castelo? É o Senhor, que é proclamado na Ave Maria. E por que invocamos com pouco ardor na saudação angélica esta palavra, o Senhor? Quem de nós no saltério com a saudação angélica não tem dúvidas, tem ainda dúvidas em dizer frequentemente o Senhor? Temos ali alguém que nos protege, temos ali a palavra Senhor, que é literalmente Senhor, sobre todos os demônios, sobre todos os principados, sobre todas as potestades, sobre tudo, sobre todo o ser humano, Ele é Senhor. O que ganhamos também aqui, filhos? De repente, a nossa mãe dá esse exemplo. Numa noite, precisamos fazer uma viagem apressada, e temos que fazer. E somos ameaçados no caminho por animais terríveis e monstros horríveis. Não seria além de necessário para nós, ou melhor, não seria mais que necessário para nossos companheiros armados e sensatos, como nossos defensores? Nós somos aqueles expulsos para as sombras do mundo e realizamos uma viagem de ferozes monstros, dos homens, dos vícios, dos demônios. Desgraça é quem está sozinho. Jamais, filhos. E nossa mãe fala: para que, filho? Eis que eu estou aqui. Seremos privados de uma guia, de um defensor? Não. Eis aparece pronta a amável mãe virgem. Pede à Senhora e aprende contigo. Ela é contigo, filho. Não despreze, não vá sozinho nesta vida. Se és obrigado a andar em casas, lugares corrompidos com todos os crimes, uma pessoa
que ama o seu honesto nome iria? Não. Mas, se ela tivesse homens santos e íntegros de vida e de fama, eles iriam demonstrar que aquela pessoa que anda junto com eles não é corrompida. Ela é a bendita, isto é, aquela que tem toda a bênção, aquela que o nome só tem bondade, só tem beleza. E aquele que se apresentar diante de Deus em companhia de Nossa Senhora, esse estará seguro, terá o seu nome seguro. Porque imagina, Jesus vendo a cada um de nós andando com Nossa Senhora, se vai nos condenar? Jamais. Nossa Senhora não andaria com um demônio. É nossa mãe. Clamemos a ela para que o nosso nome diante de Deus não caia na lama. Se tivessem o desejo de conhecer uma língua estrangeira, não seria necessário um mestre de línguas? Sim. Quem não se aproximaria dele para escutar, se é mestre, se eu tenho? Nós que passamos por uma escola similar, desejosos, e aqui temos que desejar filhos, não, e aqui um parênteses, quantas vezes, filhos, nós nos desgastamos aprendendo tanta coisa, damos aos nossos filhos curso para tudo. Às vezes, quando eu vou atender algumas crianças, já falei isso, falo de novo. Vou atender algumas crianças, alguns adolescentes, e eu tento procurar ali uma brecha para que eles possam rezar um pouquinho, e eles me dizem, mas eu estudo o dia inteiro, padre, e quando eu chego em casa, eu ainda tenho que fazer a lição de casa. Aprendem tudo, não são estimulados a desejar o conhecimento das coisas celestes. Por isso, Nossa Senhora aqui na sua sabedoria, a sabedoria que vem do céu, ela diz, eu sou esta mestra, queres aprender as coisas celestes? Se queres, Porque hoje em dia, queremos aprender tudo, menos as coisas celestes. Se queres aprender as coisas celestes, eis-me aqui, e eu te farei amigo do Espírito Santo, meu esposo. Eu te farei amigo dele, ele que revela toda a verdade. Ele te revelará toda a verdade, e muito mais a ti, se clamar por mim. Desejoso de uma língua que nós não conhecemos, mas que quer ser revelada a nós. Conhecimento celeste, filhos. Conhecimento celeste. Quantos santos, por quererem serem ignorantes para este mundo, viveram muito mais da sabedoria celeste, não que não temos que aprender as coisas dessa terra. Imaginamos agora que entramos em uma nação, na qual não é lícito levar nada, seja dentro que fora, na qual se deve viver de esmolas a mendigar, na qual homens sem piedade levam aço em torno aos seus corações endurecidos, porém a natureza das mulheres dessa terra é inclinada ao bem. E ali há uma em especial, Maria Santíssima é a mãe da misericórdia, sempre uma boa mãe. Por isso a bendizemos justamente com entre as mulheres. És bendita mãe entre as mulheres, és a mãe de misericórdia sempre boa. Se o mundo não nos dá, temos a ti, mãe, temos onde recorrer.
caminhamos todos os dias através de estradas cheias de amarguras do mundo, seria ou não um agradabilíssimo companheiro aquele que é docíssimo na consolação? Esse é Ele, e escolhes de o estar próximo. Orando a Ele dizemos, bendito. Por que então não desejamos de nos ligar estreitamente a Ele no saltério? É claro, filhos, tudo isso, depois a gente vai ver, isso passa tudo despercebido quando desgraçadamente a gente reza que nem uma metralhadora, não sabendo nem o que a gente está dizendo. Porque realmente, quando se fala bendito, de quem se está falando? De Jesus. E Nossa Senhora diz, por que então não se unir, estar próximo daquele que é bendito, daquele que é doce na consolação? Nesse mundo que é cheio de amarguras, como a tua vida seria doce? Então nos estreitar com Jesus no saltério, isto é, no Santo Terço, no Santo Rosário. E se eu faço isso de modo consciente e clamando, a minha vida vai se transformando. Aqueles que viajaram cansados, exaustos pela fome e pela sede, privados de refúgio para se refazer. O que pode acontecer a eles de mais agradável do que encontrar uma árvore florida, cheia de bons frutos, e uma fonte de água fresca? Na estrada árida da vida encontramos a beata Virgem, árvore do fruto 3 vezes bendito, junto à fonte da vida. Então saudamos juntos o fruto e a árvore no saltério, no Santo Rosário de novo. Quando falamos fruto, aqui há um consolo, porque nessa terra árida de vida, uma árvore cheia do melhor dos frutos, que é Jesus, a árvore que é Nossa Senhora. E não sentimos tanto, nem o cansaço, nem a fome, nem a sede. Temos um refúgio, temos onde nos esconder, temos ali onde nos alimentar, temos Maria, temos o fruto dela. Louvamos tanto a árvore quanto o fruto. Aqueles que adentrarem a essa oração, não só escutarão estas palavras, mas beberão dos frutos daquilo que se está rezando, e não simplesmente repetindo. E aqui é claro, sentiremos mais ou menos esta homilia feita por Nossa Senhora presente na nossa vida, de acordo com o modo como rezamos o Santo Rosário. Suponhamos, aqui diz ela, que um de nós deva ser coroado rei de um reino onde todos são estéreis, ninguém pode ser pai, ninguém pode ser mãe. Mas se mostra uma pedra preciosa que tem a força de fecundar a todos, seria sábio a rejeitar? Esta pedra é a saudação angélica dita do ventre, o ventre fecundo de Nossa Senhora, que dá fecundidade espiritual para todos aqueles que o tomam. Então, quando ali eu rezo, consciente, de modo profundo do ventre, eu me lembro, ventre fecundo de minha mãe, fecunde a minha vida tão estéril de graças, tão estéreis de obras que vêm de Deus. Arranca a minha esterilidade, mãe, me gere dentro do teu ventre. E assim, filhos, cada dia mais consciente de tudo isso, os frutos vão aparecendo. Não ignoramos o que nos foi dito. Aquela palavra da Escritura que diz, negocies até que eu venha. A um foi dado um talento, 2, 3, 4, 5. Então negocie até que eu venha. Mas cada um pode dizer, eu sou mendigo, sou pobre, não possuo ouro nem prata, com que coisa então negociarei? Não seja então propício uma potente rainha, que queira te dar abundantemente riquezas, não solicitaria suas graças em cada modo, em cada momento? É Maria, da qual a própria posse é o que se diz
do teu, ó virgem, tua posse, tu possui os dois mundos, o celeste e o terrestre, rainha do céu, rainha da terra. Ela possui tudo. Ela possui tudo, filhos. Tudo. E é boa, e é generosa. E é generosa. Se alguém fosse amarrado com cordas e preso num cárcere e não tivesse a chave com qual se libertar, e abrindo todas as portas do cárcere fosse concedido de sair com glória, não seria louco caso não aceitasse esta chave? Nós também estamos amarrados, sentados na pobreza e acorrentados. Então, por que não aceitamos Jesus, que é a chave do reino dos céus? Ele é acolhido com a mesma saudação, através da qual foi concebido. Omitiremos de pregar, orar, levar, beijar, venerar abertamente o saltério, palácio da saudação, onde temos a chave que nos livra dos nossos cárceres. De novo, filhos, Nossa Senhora diz, consciência. Quem está falando isso, né? Não é uma ignorante. Ela conhece, e digo, se ela fosse realmente destrinchar nos mínimos detalhes cada ponto desse, ela ficaria uma eternidade aqui falando. Mas fala diante dos nossos limites. Meditemos, filhos, aprofundemos estas verdades. Não são só bolinhas que são passadas no nosso dedo, mas é ali a graça que desce do céu, todas as graças, é Maria, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, tudo nos é dado, como vamos ver depois da Santa Missa, é a maior de todas as orações deixadas para a nossa salvação. O último ponto. A quem vive sobre uma terra infecta e em putrefação, o que seria necessário para garantir a própria saúde? Nós, míseros filhos da morte, arrastamos a respiração e a alma nessa pestilência do mundo em que vivemos. O mundo envolto em doenças mortais, doenças que eu digo espirituais. Morremos, porém, sepultados na imortalidade. O quanto a peste respirada pode se tornar eterna. Eterna essa infelicidade de morrermos desse jeito. Não, isso não. Como combater? O remédio é Cristo, e a difusora dos remédios é Maria, que dá Cristo ao mundo pestilento. A difusora dos remédios é Maria, o remédio é Cristo. E esses foram, filhos, os 15 pontos que Nossa Senhora, na boca de um santo, é claro, proclamou aquele dia para a conversão de uma multidão. Mas é claro, é preciso, aqui vamos entrar um pouquinho mais no rosário, filhos, é preciso estar em estado de graça. Alguns, simplesmente contentes com seus pecados, com a sua vida, pegam o rosário e rezam sem querer se converter. Não vai adiantar de nada. Para que o rosário tenha fruto, é preciso eu estar em estado de graça. Ou, pelo menos, como diz o santo, determinado a abandonar o pecado mortal. Porque também pode acontecer, estou numa certa situação em que não consigo confessar hoje nem amanhã, só daqui a, vamos dizer, chutando, um mês. Vou ficar sem rezar? Não. Aqui o rosário tem fruto, porque eu decido me libertar, e a oração já vai me fazer, então, pela minha intenção de me libertar do pecado mortal, já vai me preparando a minha alma para a ressurreição, que é a confissão. E aqui, um bom exemplo. Um dia Nossa Senhora apareceu a um homem imoral, dentro de um cesto cheio de frutos.
Mas o próprio cesto estava cheio de imundícies. O homem, então, ele estava lá com um cesto, cheio de frutos, mas cheio de imundícies. O homem teve horror do que vira. E Nossa Senhora disse: tu me serves assim. Apresentas-me belíssimas rosas, num cesto imundo. Julgas tu mesmo que posso aceitar presentes desta espécie? Então você quer que, num cesto, cheio de imundície, com as rosas do meu rosário, você apresente isso para mim, você quer que eu aceite um presente dessa espécie? Poderia acrescentar aqui, né? Quem você pensa que eu sou? Então, esse cuidado, filhos, esse cuidado. Alguns erros aqui, que às vezes são cometidos ao iniciar o rosário. Não pedir graça nenhuma, não. O rosário é para se pedir alguma coisa. Nossa Senhora quer dar, Jesus quer nos dar, quer nos planificar. Como ele dizia para Gabriele, né? Nem comecei a te dar ainda. Você pensa que eu já te dei muito? Nem comecei ainda, eu quero te dar muito mais. Pedir as virtudes, pedir a conversão, e também coisas materiais, não é pecado. Não é pecado. O segundo grande erro, é claro, né, aqui, pobres miseráveis que somos, né, Nossa Senhora, mas a Senhora tem a paciência que vem de Deus. É começar a rezar, querendo que logo chegue ao fim. Aqui nós temos que, no exame de consciência, com toda a humildade, dizer: minha mãe, quantos terços rezei? Se não todos, querendo que terminasse, né? Me ajude a te amar. Me ajude a te amar. E Nossa Senhora ajuda. É para pedir graça. Estamos no lugar certo. Estamos no momento certo. E fazer com concentração. Porque Deus ouve mais a voz do coração do que da boca. E aqui, claro, há as distrações, só que há as distrações voluntárias. Estou rezando, quero me distrair. E aí, eu me torno culpado por causa disso. Deus entende que nos distraímos, vê o nosso esforço, mas que não sejam, filhos, distrações voluntárias. Aí se perde então todo o fruto. Não tem nada aqui. Aqui diz, isso alguns santos já falaram sobre isso. Depois da ascensão de Jesus, filhos, Nossa Senhora passava em cada lugar da via sacra, chorando e lembrando do seu filho, fazendo a meditação de tudo aquilo que tinha sido vivido, com todo o amor que só ela tinha. Assim também, Nossa Senhora pede, e literalmente ela pede, que antes de começar cada dezena, se faça uma pausa de tempo, diante do tempo que a gente dispõe. É 30 segundos? 30 segundos. 2 minutos, faça 2 minutos, mas faça uma pequena pausa, pegue lá o mistério e pare um pouquinho. Vamos refrear um pouco essa agitação interior, parar um pouquinho e meditar. Nossa Senhora diz que esta parte é a alma do rosário. Se eu não medito, é um corpo sem alma. Porque justamente o rosário me leva a meditar a vida de Jesus. Nossa Senhora fala, ainda um santo,
Quando os fiéis rezem as 150 Ave Marias e os 15 Pai Nossos, muito me agradam, e essa devoção é eficaz para se obter graças, mas a eficácia aumenta muito mais, e me agradarão mais ainda se, enquanto se rezar, meditar na vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, pois a meditação é a alma desta devoção. Então, muito mais agradarão a nossa mãe quem rezar e meditar a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui interessante nesta fala, o cristão que não medita sobre os mistérios do rosário é muito ingrato a nosso Senhor e mostra o quão pouco ele se preocupa por tudo que o Salvador divino sofreu para salvar o mundo. Essa atitude parece mostrar que ele conhece pouco ou nada da vida de Jesus Cristo e que ele nunca se preocupa em conhecer mais sobre ele, o que ele fez, o que passou, a fim de nos salvar. Aqui, filhos, contemplando a nossa vida, parece que nós estamos muitas vezes numa inércia tão grande espiritual, porque parece muito normal nós irmos à missa, parece muito normal nós estarmos aqui, parece muito normal nós pegarmos um texto e rezar, parece muito normal nós fazermos uma via sacra, parece tudo muito normal, mas nós não percebemos que tudo isso foi feito para mim, para minha salvação, para minha libertação, que um Deus desceu para me salvar, e eu não medito nisso, eu não paro para meditar, e ainda acho que faço muito quando eu sei, decoro os mistérios, e digo aquela frase, malemá, e vou seguindo a Ave Maria, que nem uma metralhadora. Eu sei os mistérios, você não sabe, né? Realmente, filhos, olha, temos que alargar o nosso coração, temos que clamar ao Senhor: Senhor, o Senhor me amou tanto, o Senhor não fez nada mais além de me amar durante esta vida. Quando o Senhor passou por aqui, cada segundo o Senhor pensou em mim. E quando eu medito sobre isso, pedir ao Senhor, filhos, esse amor, pedir esse amor. E aqui nós nos perguntamos, né? Mas por que eu não me liberto desse ou daquele pecado? Como me libertar? Se para mim não diz nada a morte de Cristo. Como? Não diz nada. Então, vou pecar. Mas se eu medito, eu sei o que um Deus sofreu. E porque eu sei, eu o amo. E dói no coração, na minha alma, o que Ele passou por mim. E para recompensá-lo, eu irei procurar não pecar. Não o ofender mais. Porque alguém me amou. E eu sei o que Ele sofreu. E quanto mais uma pessoa conhece o amor de Deus, menos ela peca. Podemos dizer, filhos, que o pecado é fruto da nossa ignorância. Nós pecamos porque não conhecemos Cristo. Falamos, conhecemos. Enquanto estivermos em pecado, não dá para dizer que se conhece Cristo. Não dá. Um padre que depois se tornou santo, ele, numa época da vida, ele meditava muito devotamente os mistérios do Santo Terço, mas por algum motivo não diz aqui o que aconteceu. Ele acabou se esfriando e começou a rezar o rosário de maneira muito rápida, sem dar total atenção. Aí então, Nossa Senhora aparece para ele, toda enrugada e triste.
E ele fica surpreso com aquela visão de Nossa Senhora, porque tinha visto ela já em outro momento, muito bela e formosa. E Nossa Senhora explicou: é assim como eu pareço para ti, irmã. É assim que tens me tratado na tua alma, como uma mulher desprezível e sem importância alguma, porque tu não me cumprimentas mais com respeito e atenção, meditando nos meus mistérios e louvando os meus privilégios. Escutem, filhos, o que Nossa Senhora falou. Me tratas como uma mulher desprezível, sem importância alguma, porque quando vais rezar, não dás importância a nada daquilo que você está falando. Quem sou eu? Uma mulher desprezível, sem importância? É assim que você me trata? É assim que nós tratamos, né, filhos? Precisamos melhorar bastante. E pedir esse amor. E pedir esse amor a Nossa Senhora e a Jesus. E é claro, lutar, filhos, contra as distrações. Tem as distrações voluntárias, aquilo que eu disse, não, eu quero me distrair. Já sei decor, vamos pensar em outra coisa. Mas tem outras que, por ser uma oração, a princípio um pouco mais monótona para nós, porque há uma certa repetição, isso é um fato, mas lutar, porque aos poucos Deus vai nos dando a graça diante da nossa luta de nos distrairmos menos. Só que aqui, interessante, quando diante da distração, o demônio fala uma dessas frases aqui que esse santo deixou muito claro. O demônio falando, distrações não voluntárias, tá? O que você acabou de fazer é inútil. Não leva nada a rezar o rosário. Você deveria estar fazendo outras coisas. Você só está desperdiçando o tempo. Quando você reza sem prestar atenção. Meia hora de meditação ou algum tipo de leitura espiritual lhe faria mais proveito. Amanhã, quando você estiver se sentindo menos preguiçoso, reze melhor. Amanhã, hoje não. Ah, não terminou o rosário? Ah, deixa para amanhã. Utilizando-se desses tipos de truques, o demônio nos leva a abandonar o rosário por completo, ou dificilmente o rezamos, e nós passamos a deixar de rezá-lo, ou então passamos para outro tipo de devoção. Cuidado, filhos, com as insinuações do demônio. Não deixe o teu orgulho tomar conta. Ah, eu já rezo há tanto tempo e ainda não consigo me concentrar direito. Continue. Seja humilde. És um fraco, limitado. Continue pedindo para Nossa Senhora. Ou talvez você ainda não pediu mais essa concentração. Peça a ela, peça a Jesus. E não caia nesses truques do demônio, porque ele quer fazer de você deixar esta devoção. Você deixar essa devoção de lado. E aqui ele ensina, pena que eu não coloquei, mas outra hora eu coloco no grupo daí. E me cobrem, pelo amor de Deus, senão eu esqueço. Ele transcreve aqui as orações do Pai Nosso e da Ave Maria, e ele vai colocando cruzes no meio, para que ao rezar, possamos rezar com mais calma e dando algum espaçamento para que possamos meditar mais profundamente aquilo que estamos rezando. Como cito aqui só um pedaço, um trecho. Ave Maria, cheia de graça, a cruz, aí um tempo. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como ele diz, no começo é difícil, mas aqui é luta para amarmos melhor a nossa mãe, ao nosso Deus, porque como ele disse, nós temos infelizmente impregnados dentro de nós um mau hábito de rezar tudo com muita pressa, querendo já terminar. Imagina rezar com essas cruzinhas, né? Vai tudo apagar com a borracha.
Vai botar só uma na frente, olha lá ainda. Mas é para o nosso bem, filhos. Isso também, claro, o que acontece? Damos mais valor para as coisas desse mundo, para o muito que temos que fazer, e não damos a devida importância às orações, à nossa intimidade com Deus. Então, precisa, filhos. E para quem pode, Nossa Senhora pede rezar de mãos postas, rezar de joelhos, e as graças ainda serão maiores. Quem pode, é claro. Eu, por exemplo, eu não consigo. Às vezes eu consigo rezar de joelhos o tempo todo. Mas tem gente que consegue mais, né? Então, quem pode, ou então de pé. E aqui São Luís Maria Grion de Montfort, bonzinho, dizem que os santos são ruins, eles não são, são bonzinhos. Ele diz, o rosário pode dividir em 3 partes. Um terço aqui, depois mais à frente, depois lá. E aí você acaba rezando. Você só tem tempo de rezar um terço e não consegue nem isso. Então reza pausadamente uma dezena aqui, outra lá. Quem sabe, depois de tanto pegar essas brechas, você não vai ter rezado o rosário. Então, são técnicas, né, para que a gente possa rezar um pouco mais, aproveitar as brechas, né? Não necessariamente temos que rezar inteiro, podemos dividir tanto o rosário quanto até o próprio terço. Mas Deus quer o nosso esforço, filhos. Deus quer o nosso esforço. E outra coisa, o rezar em grupo, que é o que Nossa Senhora e o próprio Deus mais amam. E Ele diz, as mentes ficam mais atentas do que quando rezamos em particular. Ou quando oramos em grupo, a oração de cada um pertence a todos. E esta oração se torna ainda maior. E o bem do outro se torna também meu. A minha deficiência o outro supre, ou eu supro a deficiência do outro. Os fracos são seguros pelos mais fortes. Os fervorosos inspiram os mornos. Os ricos empobrecem os pobres. Os ruins são contados juntamente com os bons. Rezar em grupo. E quem sabe aqui, filhos, mas isso eu não sei. Rezem. Antigamente era muito normal as confrarias, né, que eram associações de leigos para algum ato de caridade, ou a devoção, ou envolvidos com algum santo específico, ou ao Santo Rosário. Quem sabe, se já não existe, ou fazer uma outra confraria, onde unidos possamos rezar o rosário aqui em Campo Grande. Coisas talvez para o futuro. E claro, Deus castiga. Deus não é vingativo, filhos. Deus castiga porque é Pai. E o santo São Luís Maria Grion de Montfort, ele fala, não, aqui não, desculpa, é o Beato Alano que fala, que o rosário, quando foi pregado por São Domingos, ele ficou 100 anos em alta, e começou, infelizmente, a esfriar na Europa. Aí então, veio 1349, que nada mais, nada menos foi consequência da falta de rezar o rosário. Por quê? Como eu já dizia em outro momento, se eu tiro o Senhor da vida, o Senhor da morte se aproxima. Se eu tiro a inimiga do demônio da minha presença, o inimigo da minha salvação se aproxima. E aí então, em 1949, nós vemos aqui
a peste negra que matou 1/3 de toda a Europa. Nada mais, nada menos do que a punição, porque a humanidade, querendo de novo ficar sem Deus, trouxe sem Deus o demônio para junto de si. E olha que espantoso, de 1.200.000 peregrinos que foram a Roma para celebrar o Ano Santo de 1350, apenas 100.000 restaram vivos. Apenas 100.000. Num mosteiro na França, de 140, apenas 7 frades escaparam da morte. Num outro convento, de 150 franciscanos, todos morreram, não sobrou um. O mesmo aconteceu com 27 monges na abadia de Westminster, na Inglaterra. De 45 médicos numa determinada região, só 10 sobreviveram. E barbeiros cirurgiões, tinha isso antigamente, né? Não só eram barbeiros, mas cirurgiões. De 18, 16 morreram. Isto por quê? Por falta do rosário. E aqui, filhos, sim, obrigado. Ele está ensinando a como usar a mamadeira aqui, né? Vamos lá. Lembrem-se, filhos, que eu falei lá no passado que em outubro as coisas iriam piorar. E é fato. E eu não sou profeta, tá? Isso é óbvio. Como eu digo, se eu digo para uma pessoa, olha, se você não tomar café da manhã e não almoçar, você vai ficar com muita fome, tá? Uma pessoa dessa não pode ser chamada de profeta. A coisa é isso que eu falei sobre outubro, é a mesma coisa. Não se dá para se chamar isso de profecia. Se a igreja é atacada, é claro que o demônio vai fazer arruaça. O que começou em outubro? Guerra em Israel. E que dia começou? 7 de outubro. Que dia é esse? Dia de Nossa Senhora do Rosário. Quem começou a guerra? Os muçulmanos. Essa festa de Nossa Senhora do Rosário foi instituída quando? Em 1500 e pouco. Por quê? Porque os muçulmanos estavam querendo destruir a Europa e os cristãos. De novo, muçulmanos, dia 7 de outubro, e já sabemos o final da história. Nossa Senhora vencerá. Porém, desta vez, não antes de outras coisas acontecerem. Por isso que em Fátima, filhos, Nossa Senhora diz: rezem o rosário todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra. E como Fátima ainda não foi totalmente cumprida, essa mensagem continua. Continua. Rezar o rosário. Não fiquem olhando só a distância. Nós seremos alcançados por tudo aquilo que está acontecendo naquela região, em outras regiões também. Em Símbris fala a mesma coisa. Em Lourdes também fala a mesma coisa. E aqui, filhos, essa aparição de Nossa Senhora em Coapa, na Nicarágua, em 1980, chama a atenção. Também uma aparição aprovada pela igreja. De repente, o vidente Bernardo Martinez pergunta: o que a senhora quer? Ela respondeu: eu quero que o rosário seja rezado todos os dias. Então interrompi-lhe e disse: sim, nós estamos rezando. O padre trouxe para nós as intenções da paróquia de São Francisco para que nos possamos unir a ele. Ela me disse: eu quero que seja rezado permanentemente, na família, incluindo as crianças que tiverem idade o suficientes para compreenderem,
para ser rezado numa hora em que não houver problemas com o trabalho da casa. Então Nossa Senhora quer o quê? Permanentemente o rosário rezado nas famílias. E ela disse que não gosta das orações feitas correndo ou mecanicamente. E ela disse, rosário com as leituras bíblicas, e que puséssemos em prática a palavra de Deus. Então, cada mistério com a sua passagem respectiva, que se encontra na Bíblia. Nossa Senhora pediu nessa aparição, isso ela fala também aos santos no passado. Aqui já é mais recente. Só um pouquinho. E claro, ela faz uma recomendação, porque o rosário é feito para a nossa conversão. Amem-se os outros, cumpram suas obrigações, façam a paz, não peçam a paz, porque se vocês não a fazem, não haverá paz. Isso aqui é uma coisa muito importante que Nossa Senhora fala. Porque estamos lá, vamos dizer que somos muito piedosos, estamos lá pedindo pela paz. E ela diz, façam paz, isto é, misericórdia com vocês, menos palavras grosseiras, carinho, atenção, ajuda. Façam paz, não peçam a paz, porque se vocês não a fazem, não haverá paz. Não adianta pedir se você não faz paz, se você não está disposto a fazer a paz na tua vida, diz Nossa Senhora, e na tua família. Então, paz, filhos, fazer a paz, não só pedir paz. E a renovação também dos 5 primeiros sábados, devoção a Nossa Senhora dos 5 primeiros sábados, que é a reza do terço, meditação dos 15 mistérios, a comunhão e a confissão, em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Depois, de novo, peço para vocês que me cobrem para colocar no grupo. E ela diz, isso eu falava até na última formação, rezem, rezem, meu filho, o rosário pelo mundo todo. Diga a todos que o mundo está ameaçado por grandes perigos. Pedi ao Senhor que abrande sua justiça, mas se vocês não mudarem, apressarão a chegada da terceira guerra mundial. Isso ela estava falando para a Nicarágua. E infelizmente, de novo, eles não se converteram, não rezaram, e agora nós estamos vendo a desgraça em que se encontra a Nicarágua. E eu achei estranho essa fala de Nossa Senhora, quando ela fala que, pela falta de conversão da Nicarágua, eles iriam apressar a chegada da terceira guerra mundial. Aí, curioso que sou, fui dar uma olhada lá na internet, e, por incrível para minha surpresa, eu ignorava isso, a Nicarágua está cada vez mais unida à Rússia. Está fazendo como que uma sucursal da Rússia no seu país. Talvez essa união é muito provável que não traga algo bom, e talvez realmente isso que Nossa Senhora está falando aqui aconteça, por causa dessa maldita união entre esses dois países. Em algum momento, bonito isso aqui, ela pede para ele olhar para o céu. Então ele tem aqui uma visão espiritual. E aí ele vê uma procissão de pessoas muito iluminadas. E nesse momento, alguns com um rosário luminoso na mão, com luzes diferentes. Um deles carregava um grande livro aberto. Ele lia e depois de escutarem o que estava dentro do livro, eles meditavam em silêncio, nessa visão espiritual. Pareciam estar em oração,
Depois desse período de oração silenciosa, eles rezavam Pai Nosso e as 10 Ave-Marias. E ela termina dizendo: rezai como eles. Rezai como eles. E ela diz: estes que você viu foram os primeiros para quem eu dei o rosário. Assim eles rezavam, assim eu quero que vocês também rezem. E presta atenção nessa parte também. Que interessante. Ele tinha dito para ela: Senhora, permita que eles a vejam para que acreditem, porque muitos não acreditam. Eles me dizem, inclusive, que é o demônio que aparece para mim, que a virgem está morta e voltou ao pó como qualquer mortal. Permita que eles a vejam, Nossa Senhora. E ela não respondeu nada. Ela levantou as mãos ao peito, em uma posição semelhante à da imagem de Nossa Senhora das Dores, a imagem que é carregada em procissão durante a Semana Santa. E assim como aquela imagem, seu rosto se tornou pálido, seu manto mudou para uma cor cinza, seu rosto se tornou triste e ela chorou. Eu chorei também. Eu tremia de vê-la daquele jeito. Eu lhe disse: Senhora, perdoa-me pelo que eu lhe disse, sou o culpado. A senhora está brava comigo, perdoe-me. Ela então me respondeu dizendo: não estou brava, nem ficarei brava. Eu perguntei: e por que chora? Eu a vejo chorando. Ela me disse: entristece-me ver a dureza do coração dessas pessoas, mas você terá que rezar para elas, para que elas mudem. Então, filhos, que Nossa Senhora não chore diante de mim e diante de ti. Porque que diziam para esse senhor? Ah, é o demônio que aparece. Não, Nossa Senhora já voltou ao pó. Não acreditaram em nada. Que ela não chore pelos nossos corações endurecidos, mas que ela encontre filhos, que rezando o rosário, rezem pela conversão do mundo, pela sua própria conversão, pela conversão da sua família. Hoje em dia, e aqui todos os que estão me escutando, se saírem daqui sem ao menos começarem a rezar, não se dá para dizer que são católicos, ou bons católicos, ou que amam as vossas famílias, ou que amam a si próprios. Porque se depois de tudo isso, nós não levarmos em consideração as palavras de Nossa Senhora, então é a mesma coisa que dizer: salvação eu não quero, estou muito bem assim. Tem um céu para mim? Que seja para outro, eu desisto. E aí Nossa Senhora chega um momento que diz: você não mais me verá nesse lugar. Pensei que nunca mais haveria novamente, definitivamente, e comecei a gritar: não nos deixe minha mãe, não nos deixe minha mãe, não nos deixe minha mãe. Eu falava por aqueles que não estavam falando. Então ela me disse: não fique aflito, estou com todos vocês, embora não posso me ver. Sou a mãe de todos vocês, pecadores. Amem-se, perdoem-se, façam a paz, porque se não a fizerem, não haverá paz. Não se voltem à violência, jamais se voltem à violência. A Nicarágua tem sofrido muito desde o terremoto e continuará a sofrer se todos vocês não mudarem. Se vocês não mudarem, apressarão o início da Terceira Guerra Mundial. Pela segunda vez ela fala: reze, reze, meu filho, pelo mundo todo. Uma mãe nunca se esquece de seus filhos. Eu não me esqueci do que vocês sofreram. Sou a mãe de todos vocês, pecadores.
Então Nossa Senhora diz: mesmo que vocês não me vejam, eu não os deixarei, mesmo sendo e reconhecendo vocês, pobres, miseráveis pecadores, são meus filhos, mas me escutem, E em 95, Bernardo foi ordenado sacerdote na Nicarágua. Em 2000, em odor de santidade, ele morre como santo sacerdote. Então, filhos, por hoje era isso. Rezo para que todos vocês possam ter aproveite da melhor maneira possível, e que Nossa Senhora os proteja e os guarde. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.